A Rádio América apresenta Evangelização no Lar, um programa dedicado à família. Produção Diálogo Conjugal. Ouvinte da Rádio América AM 580 kHz, a Rádio da Família, uma boa e abençoada tarde. Este programa chega até você através da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, que faz parte do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia. Vamos, nesse momento em que o nosso programa se inicia, nos entregar à proteção de São Gabriel Arcanjo, orando. Arcanjo São Gabriel, portador das boas novas e das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da Anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que também sejamos todos mensageiros, proferindo somente palavras e atos de bondade e positividade. Concedei-nos o alcance de nossos objetivos. Amém. Com muito amor e alegria, estaremos juntos aqui hoje ao longo deste programa até às 13 horas. Eu, José Antônio, minha esposa Marinês e o casal Adilson e Marisa. Estaremos também atendendo aos telefonemas de vocês, nossos queridos ouvintes. Agradecemos a todos pela sintonia e participação, e também aos nossos patrocinadores que apoiam e edificam as ações da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, que tem como objetivo fundamental evangelizar famílias por meio de 3 veículos. O nosso site www.dialogoconjugal.com.br, a nossa revista O Vagalume, de edição mensal, e o nosso programa Evangelização no Lar, sempre aos sábados, das 12 às 13 horas, aqui na Rádio América, a Rádio da Família. Não podemos deixar de agradecer também ao Fidelis, nosso técnico de som, que sempre nos acompanha e nos recebe com imenso carinho. São 12 horas e 3 minutos. Lembramos aos nossos ouvintes que hoje teremos o sorteio de vários brindes. Fiquem atentos e participem conosco. Para concorrer a eles, ligue 3292-0406 ou 3292-0407. Cada ligação concorre somente a um brinde. Ligando, você poderá ganhar um livro do Padre Reginaldo Manzotti, oferecido pelo casal José Antônio e Marinês. Um pacote de postas de tilápia biopeixe, 3212-9744. Um kit com produtos da Natura, oferecido pelo Grupo 119 Diálogo Conjugal. Uma garrafa com a imagem de Nossa Senhora, Rainha Mensageira da Paz, oferecido pelo casal Adilson e Marisa. Um CD Momentos, do Padre Reginaldo Manzotti, oferecimento da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal. Um pacote de almôndegas de tilápia biopeixe. Destacamos que os premiados deverão retirar seus brindes em até 15 dias. Atendendo a alguns pedidos, o nosso tema de hoje será uma continuação do programa da semana passada, sendo totalmente dedicado aos nossos idosos e seus cuidadores, mas nessa ocasião com o foco mais apontado para os aspectos relacionados à saúde dos mesmos. A importância desse tema pode ser encontrada em Efésios 6, versículos 1 a 3, que trata de honrar pai e mãe, que são os idosos pelos quais temos o mais sincero amor. Apesar disso, muitas pessoas que têm paciência para cuidar dos filhos não cuidam dos pais. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para poder transmitir a você, caro ouvinte, informações preciosas sobre esse assunto, contamos com a presença do nosso convidado de hoje, o médico neurologista Dr. Facundo Burgos. Seja bem-vindo, Dr. Facundo. É um enorme prazer poder recebê-lo aqui no nosso programa e temos a certeza que o senhor trará uma grande contribuição aos nossos ouvintes, a partir do seu vasto conhecimento e experiência na área da saúde na terceira idade. Gostaríamos de agradecer antecipadamente por atender ao nosso pedido e estar presente conosco. Bom dia para todos os ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, principalmente com 2 colegas de terceiro colegial, Marinês e José, que foram amigos de toda uma vida. Vai ser um prazer. Antes de darmos sequência à nossa entrevista, vamos elevar nossos pensamentos a Deus enquanto ouvimos a música Ave Maria, na voz do cantor Fagner.
queridos irmãos que estão ouvindo o nosso programa Evangelização do Lar. A saúde do idoso é um tema de grande importância na atualidade, uma vez que o Brasil tem apresentado uma sensível tendência de aumento da expectativa de vida de sua população. É inegável que este é um aspecto muito positivo, porém representa um desafio do ponto de vista dos cuidados necessários à manutenção da saúde e qualidade de vida de um número cada vez maior de idosos. Sendo assim, vamos dar início à nossa entrevista com o Dr. Facundo. Sobre o acompanhamento do idoso, qual seria a sua recomendação a respeito da frequência com que ele deve visitar o médico e realizar seus exames de rotina? Essa é uma pergunta interessante, pois todos nós sabemos que existem diversos tipos de idosos. Existem diversas idades em que um idoso é classificado como tal. Então, se a gente for observar isso, você tem que lembrar, um idoso que tem uma doença de base, ele deve fazer exames regulares, 1, 2 vezes por mês. Um idoso que não apresenta qualquer problema de saúde mais sério, ele pode ser avaliado com intervalos maiores, até 6 meses. Mas é uma pergunta que não tem uma resposta única, pois cada tipo de paciente vai exigir um tipo de acompanhamento específico. Dr. Facundo, um dos principais problemas de saúde que afeta os idosos e ao mesmo tempo assusta muitos familiares e cuidadores é a demência de Alzheimer. Hoje já existem medicamentos que retardam a evolução da doença, porém não proporcionam sua cura. Como o senhor enxerga as perspectivas de futuros novos tratamentos ou medicamentos que venham no sentido de efetivamente combater essa doença? Bom, antes de colocar alguma coisa sobre os tratamentos, eu acho que seria importante a gente tentar entender como que essa doença aconteceria. Então, eu tentei pensar uma maneira de explicar isso de uma forma o mais simples possível. Então, vamos lembrar algumas ideias. Veja bem, quando você tem uma casa, você precisa livrar do lixo que se acumula nessa casa. A célula neural, ela só se multiplica, ela só se divide, ela só cresce, no máximo até os 4 anos de idade. A partir disso, toda célula neural já está presente no corpo até o final da vida. E lógico, nós vamos perder algumas delas. Se você não consegue se multiplicar como uma célula que está na sua pele, por exemplo, à medida que o tempo vai passando, essa célula vai descamando e vai sendo substituída por novas células. A célula neurológica, ela não tem essa facilidade. Então, veja bem, se você é uma célula, você produz algumas proteínas, você produz algumas substâncias, algumas dessas substâncias ficam mais velhas e você não consegue eliminar essas substâncias, você concorda comigo que se o lixo está acumulando na casa, provavelmente nós vamos ter algum problema relacionado com o lixo. No nosso dia a dia, esse lixo ia trazer ratos, baratas, que por consequência trariam doenças. Na célula cerebral, pode ter um agregado dessas proteínas, ou seja, elas se juntam e a partir de um determinado momento que se acumulam muito, elas podem destruir uma célula nervosa. Essa destruição progressiva de células nervosas é que vai levar à perda dessas células e à perda da função. Ou seja, começam a aparecer os sintomas de perda de memória, que é o que talvez caracterizasse mais essa doença. Então, quando vocês me perguntam as perspectivas de futuros novos tratamentos ou medicamentos, o objetivo atual da medicina, e isso já está sendo desenvolvido há um bom tempo, é tentar conseguir algum remédio que chegue nessa célula e consiga retirar essas proteínas parecidas com lixo que vão tentar destruir a célula. Foram feitas diversas tentativas com remédios desse tipo. O nome não importa, assim, chamam anticorpos monoclonais. Até hoje não conseguimos obter um sucesso, no mínimo razoável, com esse tipo de medicação. Só que algumas outras terapias já existem e que podem proporcionar algum tipo de resposta. Mas usando a seguinte analogia, se você tem uma infecção de garganta e dá Novalgina para a dipirona para essa infecção, você não está tratando a infecção, você está tratando a febre, que é um dos sintomas da infecção.
Por enquanto, nós não temos o antibiótico que cura a doença. Nós temos alguns remédios que combatem os sintomas da doença. E é sobre isso que a gente deve falar um pouquinho mais para frente. Então, resumindo, eu enxergo com grandes perspectivas o possível surgimento de novos remédios que vão combater a doença em si. E isso não é coisa para futuras gerações, talvez seja uma coisa para a nossa atual geração. Estudos recentes da Organização Mundial de Saúde mostram que, além da predisposição genética, vários outros fatores externos exercem influência importante no aparecimento e na evolução da demência de Alzheimer. Na opinião do senhor, até que ponto a atividade mental, a atividade física e a alimentação podem prevenir ou retardar a evolução dessa doença? Uma frase que a gente gosta de repetir no consultório sempre cuide bem do seu coração, que você vai cuidar bem do seu cérebro. Então, eu imagino que meus colegas cardiologistas vão ficar muito felizes de ouvir essa frase, porque é a verdade. Apesar de quando você tem um problema de memória, existe uma boa chance desse problema de memória ser devido à doença de Alzheimer, 15% ao menos das síndromes demenciais, elas são de origem vascular. Veja, nós não temos ainda um remédio que consegue impedir o Alzheimer, mas nós temos várias medicações, mudança de estilo de vida, atividade física, socialização, religiosidade, que podem ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares. Mas aí eu acrescentaria, não cardiovasculares, cerebrovasculares também. Então, tudo que você fizer de bom para o seu coração, você está fazendo de bom para o seu cérebro. E vale lembrar uma outra estatística que recentemente foi levantada lá nos Estados Unidos. Eles não estão entendendo por que, apesar do aumento da expectativa de vida na população, a incidência de Alzheimer não está aumentando proporcionalmente a isso. Então, essa redução relativa da proporção de pessoas com demência só pode ser atribuída a um fator, pelo menos eles só conseguiram atribuir a um fator, aumento da escolaridade. Então, qualquer língua nova, qualquer mudança de caminhos, e quando eu falo de mudança de caminhos, eu digo, por exemplo, você está acostumado a ir para a sua igreja todo dia, no domingo, por um determinado caminho. Vá por outro, mais longe, não tem importância. Use novas rotas. Isso vai ajudar seu cérebro. Perfeito. Dr. Facundo, quando um idoso começa a ter problemas de memória, isso significa necessariamente que ele está desenvolvendo doença de Alzheimer? Ou existem outros motivos que podem causar esses sintomas? Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que começar a tentar diferenciar o que seria problema de memória do que seria Alzheimer. Veja, todo Alzheimer tem problema de memória, mas nem todo problema de memória é igual à doença de Alzheimer. Se você for lembrar, em qualquer época, em qualquer idade, desde adolescentes ou adultos jovens a idosos que chegam no meu consultório queixando de problema de memória, a primeira coisa que eu tenho que pensar é se isso não é um pseudo, ou seja, um falso problema de memória. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente deve pensar quando um paciente chega no nosso consultório com queixa de memória é lembrar da depressão. Um quadro depressivo, ele dá, no meio dos vários sintomas que ele apresenta, um dos que chamam a atenção é a queixa de memória. Então, se o paciente tem queixas puras, mas você faz as perguntas necessárias e percebe que, na verdade, ele tem um quadro depressivo, você tratando esse quadro depressivo, você melhora essa qualidade de vida dele, sem necessariamente dar um diagnóstico que é um pouquinho mais complicado, que seria a doença de Alzheimer. A segunda coisa seriam as outras doenças que nós teríamos que pensar quando você pensa quando você vê que o paciente tem um problema de memória. E esse diagnóstico é um diagnóstico muito grande que a gente pode abordar mais para frente. Perfeito. Bom, para melhor refletirmos sobre essas informações muito importantes que nos estão sendo passadas na entrevista de hoje, vamos ouvir Ana Vilela cantando a música Trem Bala e a seguir os nossos comerciais.
sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Aqui é seu lugar, América. Simão Cury Instrumentos Musicais. Instalação de som em igrejas, escolas, shoppings, restaurantes, bares e supermercados. Na realização de eventos, a Simão Cury oferece toda a estrutura de som, iluminação, palco, passarela, os melhores DJs e telões. Pensou em festa? Lembrou Simão Cury. Avenida Monsenhor Eduardo 549, no bairro Bom Jesus. Entre em contato pelos telefones 3237-5555 ou 99204-8888. Feste Açaí e Sorvete, o melhor açaí da cidade. Feste Açaí e Sorvete, sucos, tigelas especiais, cremes, shakes e vitaminas. Tudo deliciosamente refrescante. Feste Açaí e Sorvete, 2 endereços para melhor atender você. Comendador Alexandrino Garcia, 671, no bairro Marta Helena. Telefone 3211-6693 e Avenida Rio Mississippi, 1404, Jardim Europa. Telefone 3235-2103. Feste Açaí e Sorvete. ATLL Pet Shop. Banho e tosa, hidratação, acessórios e rações em geral. ATLL Pet Shop. Fica na Avenida Rio Branco, 1056, no coração de Uberlândia. Disque Ração 3236-0412 e pelo WhatsApp 98856-3056. Faça-nos uma visita e traga seu pet para ser bem cuidado. Casa da Homenagem. Placas de homenagem, sinalização, impressão digital, recortes especiais em qualquer material, troféus, produtos personalizados em diversas áreas profissionais. Você tem a ideia, nós temos a solução. Casa da Homenagem. A homenagem perfeita para seu cliente, amigos e familiares. Rua Duque de Caxias, 95, esquina com Cipriano. Telefone 3214-9090. Acesse casadahomenagem.com. Realizar o sonho de comprar um carro novo ou usado, uma moto ou até mesmo fazer a reforma de seu apartamento agora está mais fácil. No Cicobi Cred UFO você tem acesso ao Cicobi Consórcios, sem juros.
E quem não é cooperado também pode fazer. Mais informações www.cicobcredufo.com.br. Cicobi Consórcios, unindo pessoas para realizar o seu sonho. A Plastilar tem os equipamentos que você precisa para ampliar ou montar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilar tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Na Plastilar, você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Plastilar, Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação, do padrão ao acabamento, produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços, Avenida Floriano Peixoto 2695, telefone 3232-5640 e a Avenida Vasconcelos Costa 525, telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Bom é poder estar com você. Rádio América. Evangelização no lar. Produção Diálogo Conjugal. Meus caros ouvintes, dando continuidade ao nosso tema de hoje, a respeito da saúde dos idosos, estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Facundo, médico que está nos concedendo essa entrevista e trazendo informações muito valiosas sobre esse assunto. Dr. Facundo, a doença de Alzheimer é uma doença hereditária, ou seja, existe uma expectativa de que os filhos de pessoas que tiveram a doença também irão desenvolvê-la no futuro? Veja bem, menos de 5% das pessoas que desenvolvem o Alzheimer têm esse Alzheimer de forma familiar. Então, a grande maioria das vezes que a pessoa desenvolve a demência de Alzheimer, ela é esporádica. Quando você lembra isso, você tem que lembrar que isso varia de tempo para tempo. Então, estatística, como o José bem sabe aqui, você faz o que quiser com estatística, mas você tem dados o seguinte: dos 60 aos 70, 1 a 5% da população vai ter. Dos 70 aos 80, 5 a 15% dos pacientes terão. Dos 80 aos 90, em torno de 25%. E por volta dos 90, estabiliza em 35% da população. Ou seja, mesmo pessoas em faixas etárias muito avançadas, de 100 anos, a proporção é de 2 para 1 de pessoas que não terão. Então, nos filhos de pessoas que têm Alzheimer, que começaram provavelmente depois dos 60, dificilmente esse Alzheimer seria de cunho familiar. Então, eu volto a dizer, um exemplo de o quanto a genética é importante. Pessoas que têm síndrome de Down, a trissomia do 21, elas quase sempre desenvolvem Alzheimer precoce, por volta da quarta década de vida, tá? Coisa que não é comum na população em geral. Então, claro, existe uma predisposição genética, mas nas pessoas que começam mais tarde, isso aí é mínimo. Dr. Facundo, com relação à doença de Parkinson, é sabido que não só os idosos são acometidos, e com muitos dos afetados perdem sua qualidade de vida. O que o senhor nos orienta em relação a esta doença? Existe alguma forma de prevenção que permita evitar a doença de Parkinson? Veja, o Parkinson é outra doença neurodegenerativa. Nós estamos falando agora de duas doenças que são distintas, totalmente distintas em neurologia e em medicina. O Parkinson, diferente do que a maioria da população pensa, ele é uma doença que acomete pessoas na meia-idade. Se você lembrar, a idade média do início da doença de Parkinson é 57 anos e meio. Isso quer dizer que vai ter uma boa parte da população vai começar por volta dos 50, enquanto outros vão começar com 70 ou mais anos de vida. Então, diferente do que se pensa, o Parkinson não é uma doença do idoso. Até pela acepção do termo assim, que o idoso tem mais de 60. A idade média de início, ela começa antes. Tirando algumas drogas
que, por exemplo, na década de 80 foi descoberto que houve um surto de parkinsonismo no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Eles foram olhar, isso foi decorrência de pessoas que usavam drogas, e essas drogas tinham sido contaminadas com um agente que causava uma síndrome semelhante à doença de Parkinson. Então, tirando esse tipo de situação, ou tirando algumas drogas que a gente usa no comum, bloqueadores de canal de cálcio, como remédios para labirintite, existem alguns medicamentos que podem dar síndromes parkinsonianas, mas não a doença de Parkinson propriamente dita. Vale o mesmo que eu chamei a atenção em relação ao Alzheimer. Cuide bem do seu coração, que você não vai ter parkinsonismo relacionado a outras causas. Bem, doutor, todos sabemos que os cuidadores de idosos desempenham uma tarefa importantíssima que demanda de muita dedicação, empenho e perseverança. Muitas vezes, por questões financeiras ou mesmo pela vontade expressa do idoso, são os próprios cônjuges, também idosos, e os filhos que estão à frente desses cuidados. O que o senhor recomenda que seja observado pelas famílias nessas situações, visando minimizar o impacto físico e psicológico sobre os cuidadores? Como o senhor avalia a importância dos familiares dividirem as tarefas e se engajarem como um grupo nesses cuidados? Acho que a primeira coisa que eu teria que chamar a atenção nessa questão dos cuidadores seria a síndrome do cuidador. Essa síndrome, a incidência dela é de quase 99%. Se você é o cuidador de alguém que tem uma doença crônica, ou seja, se você é a pessoa responsável por fazer o acompanhamento dessa pessoa, por tomar as decisões sobre o tratamento dessa pessoa, no intervalo de 3 meses, você tem 99% de chance de entrar em depressão. Por quê? Porque você não está cuidando só de si, você está tendo que tomar decisão para você mesmo e para todas as outras pessoas. Então, é essencial que se desenvolva o que a gente chama de folga do cuidador. Se você cuida de alguém 7 dias por semana, tem que ser estabelecido um dia dessa semana em que você sai 6 horas da manhã, volta 7 horas da noite e não sabe se o mundo acabou. Isso não é desprezar a pessoa que está com um problema, é manter a sua sanidade mental. Então, a folga do cuidador é algo tão essencial que sem ela eu estou abreviando, eu estou cuidando mal do meu paciente. O fato de eu dar esse descanso para o cuidador melhora o tratamento com que meu paciente será cuidado. E de coisas específicas que podem ser feitas, depende do estágio em que se encontra essa demência. Por exemplo, em estágios iniciais, você pode tratar o paciente como qualquer outra pessoa. Ele vai ser funcionalmente a mesma pessoa de sempre. Mas em estágios mais avançados, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, pode surgir a incontinência urinária ou a incontinência fecal. O paciente não consegue mais segurar o seu xixi ou o seu cocô. Isso pode ser abreviado com visitas programadas no banheiro. Então, você estabeleça de 4 em 4 horas, mesmo que ele não te peça, você pode levar o paciente no banheiro. Às vezes você consegue reeducá-lo nesse sentido. Evite discussões sem sentido. Eu gosto muito de usar a seguinte frase: escolha suas batalhas. Um exemplo: o paciente não quer tomar banho hoje. Olha, se ele tomou banho ontem, eu acho que assim, ninguém precisa morrer porque ele não vai tomar banho hoje. 3 dias sem tomar banho, não. Isso precisa ser abordado. Então, assim, escolha suas batalhas para evitar dissabores por coisas que não tem tanto sentido quando você vai analisar bem. Evitar mudar o ambiente que ele convive quando a doença já está avançada. Então, um quadro, uma frase frequente que eles me reclamam é: o paciente está na sua casa e ele solta a frase: eu quero ir para casa. Essa frase é tão comum que em algumas línguas tem uma definição para isso. Então, veja, se você tenta entender por que esse paciente fez isso, é simples. Você tem um crucifixo que está colocado num determinado lugar da casa. Você tirou esse crucifixo para limpar. Então,
aquela estranheza gera no paciente uma sensação de que ele não está no local adequado. E por isso ele quer ir para aquela casa, mas aquela casa que tinha o crucifixo naquele lugar. Isso é que ajuda, às vezes, você a lidar. Por vezes, o que você pode fazer? Você coloca o paciente no carro, dá uma volta no quarteirão, volta para a mesma casa, ele já está calmo, pronto. A entrada da casa ali é familiar. Então ele consegue tranquilamente manter isso. Dr. Facundo, hoje existe uma grande expectativa da população em relação a novas pesquisas envolvendo o uso de células-tronco. Qual é a opinião do senhor a respeito dessas pesquisas no caso de doença que afeta os idosos, como Alzheimer e Parkinson? Veja, a expectativa em cima da terapia de células-tronco, ela é grande em qualquer área da medicina que você abordar. O único problema, especificamente na área neurológica, é que quando você nasce, diferente dos animais, um cavalinho nasce e ele já consegue galopar no primeiro dia de vida. Nós demoramos de 9 meses a 1 ano e meio para conseguir andar. Então, as células nervosas, elas têm que ter um tempo de aprendizado. Então, a terapia de célula-tronco, não adianta só você colocar uma célula nova num determinado lugar. Ela vai ter que reaprender ou aprender pela primeira vez a fazer uma determinada coisa. Por isso que você repor com célula-tronco um tecido muscular, tudo que aquela célula vai precisar é contrair. Isso não precisa aprendizagem. Já qualquer problema neurológico, seja uma lesão de medula, seja uma doença de Parkinson, seja um Alzheimer, essas células novas que chegaram no corpo não ter um tempo mínimo de aprendizagem. Então, quando você escuta terapias de célula-tronco que tiveram respostas milagrosas na área neurológica, eu sugiro que você tenha o pé um pouquinho atrás sobre essas supostas terapias milagrosas. Para continuarmos nossa reflexão sobre o tema de hoje, vamos ouvir Tiago Brando cantando Verdades do Tempo e a seguir os nossos comerciais. O seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar.
Simão Cury Instrumentos Musicais. Instalação de som em igrejas, escolas, shoppings, restaurantes, bares e supermercados. Na realização de eventos, a Simão Cury oferece toda a estrutura de som, iluminação, palco, passarela, os melhores DJs e telões. Pensou em festa? Lembrou Simão Cury. Avenida Monsenhor Eduardo 549, no bairro Bom Jesus. Entre em contato pelos telefones 3237-5555 ou 99204-8888. Feste Açaí e Sorvete, o melhor açaí da cidade. Feste Açaí e Sorvete, sucos, tigelas especiais, cremes, shakes e vitaminas. Tudo deliciosamente refrescante. Feste Açaí e Sorvete, 2 endereços para melhor atender você. Comendador Alexandrino Garcia, 671, no bairro Marta Helena. Telefone 3211-6693 e Avenida Rio Mississippi, 1404, Jardim Europa. Telefone 3235-2103. Feste Açaí e Sorvete. ATLL Pet Shop, banho e tosa, hidratação, acessórios e rações em geral. ATLL Pet Shop fica na Avenida Rio Branco 1056, no coração de Uberlândia. Disque Ração 3236-0412 e pelo WhatsApp 98856-3056. Faça-nos uma visita e traga seu pet para ser bem cuidado. Casa da Homenagem. Placas de homenagem, sinalização, impressão digital, recortes especiais em qualquer material, troféus, produtos personalizados em diversas áreas profissionais. Você tem a ideia, nós temos a solução. Casa da Homenagem. A homenagem perfeita para seu cliente, amigos e familiares. Rua Duque de Caxias, 95, esquina com Cipriano. Telefone 3214-9090. Acesse casadahomenagem.com. O Cicobi Crediufo é uma instituição financeira com todos os serviços bancários disponíveis, mas com um diferencial. Você é o dono. Conheça a cooperativa, associe-se e descubra inúmeras vantagens de ser cooperado, como participação nos lucros, acesso a linhas de financiamento com juros baixíssimos, rendimentos superiores ao de mercado e atendimento diferenciado. Mais informações, www.cicobicrediufo.com.br. Cicobi Crediufo, associado ao que há de melhor, associado a você. A Plastilar tem os equipamentos que você precisa para ampliar ou montar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilar tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Na Plastilar, você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Plastilar, Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação, do padrão ao acabamento, produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços, Avenida Floriano Peixoto 2695, telefone 3232-5640.
e a Avenida Vasconcelos Costa 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Rádio América. Evangelização no Lar, um programa dedicado à família. São 12 horas e 44 minutos e o programa Evangelização no Lar retorna para o seu último bloco, levando a vocês, amados ouvintes, um pouco mais de informações sobre o tema A Saúde do Idoso. E assim, esperamos poder contribuir um pouco com você e sua família, para aprender ainda mais no amor e na misericórdia de Deus para com todos aqueles que nele confiam. Lembrando que estamos contando com a participação e o carinho do nosso convidado de hoje, o médico neurologista Dr. Facundo. Dr. Facundo, vamos então para a nossa última pergunta. Isso é uma pergunta já da comunidade. Quando o idoso já apresenta dificuldade para andar, existe algum tratamento que permita recuperar essa habilidade ou a tendência é só de que ele vá piorar? A primeira coisa que deve ser feita quando alguém chega com essa dificuldade de andar é tentar definir de onde que ela acontece. Então, se a gente for pensar em causas não ortopédicas, por exemplo, ele está com a fratura do fêmur, você tem um tratamento específico. Só de causas neurológicas, a gente poderia pensar em uma neuropatia. Então, neuropatia é quando os nervos eles começam a ser acometidos. Você pode ter dor pelo acometimento desse nervo ou fraqueza por acometimento desse nervo. Você pode ter uma lesão que pega a medula. Então, você perde o controle. Você pode até ter a força, mas você perde o controle da função. Isso geralmente é ou alguma compressão, como as hérnias de disco, ou algumas deficiências nutricionais, que tem um tratamento específico. Você pode ter doenças cerebelares, que são mais comuns em idades mais precoces, mas podem acontecer em pessoas de idade também. Você tem doenças que pegam o sistema nervoso central, o encéfalo, o cérebro da pessoa, como por exemplo a doença de Parkinson, ou uma coisa que às vezes a gente vê, que chama hidrocefalia de pressão normal. Eu estou citando principalmente as doenças que têm um tratamento clínico que podem recuperar, porque na sua pergunta você me falava, a tendência é só que vai piorar? Não. Algumas dessas podem melhorar completamente se você investiga e chega ao diagnóstico correto. Bem, Dr. Facundo, gostaríamos então de agradecer ao senhor de todo coração, em nome da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, pela sua participação no programa de hoje. Com a certeza que suas palavras levaram alento e esclarecimento a muitos de nossos ouvintes que não têm acesso a esse tipo de informação técnica de qualidade, principalmente vinda de um profissional respeitado e cuja competência é reconhecida nacionalmente. Ao senhor, o nosso mais profundo obrigado e que Deus o abençoe e a toda a sua família. Muito obrigado, eu agradeço de novo essa oportunidade e saio muito feliz daqui. Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos patrocinadores da revista O Vagalume, do site do Diálogo Conjugal e do programa Evangelização no Lar, aqui na Rádio América, a Rádio da Família. Agradecemos também as pessoas que doaram os brindes do programa de hoje. A todos, o nosso muito obrigado. Parabenizamos também a todos os aniversariantes da semana, tanto os natalícios como os de casamento, no desejo de que graças e bênçãos sejam derramadas sobre suas vidas e a de seus familiares. De modo especial, o diácono Lucindo, aniversariante de hoje. Vamos agora aos ganhadores dos brindes dos dias de hoje. Nosso primeiro brinde é um livro do padre Reginaldo Manzotti, oferecido pelo casal José Antônio Marinês. A ganhadora foi Lúcia do Carlos. O segundo brinde, um pacote de postas de tilápia Biopeixe 3212-9744. Ganhador, Rosana Regina. Nosso terceiro brinde, um kit com produtos da Natura, oferecido pelo grupo 119 Diálogo Conjugal. Ganhadora, Adriana Maria Rocha. O quarto brinde é uma garrafa com imagem de Nossa Senhora Rainha Mensageira da Paz, oferecido pelo casal Adilson e Marisa. O ganhador é Letícia Alves da Silva. O quinto brinde é um CD Momentos, do padre Reginaldo Manzotti, oferecimento da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal. A ganhadora é Márcia Gomes. E o nosso sexto e último brinde no dia de hoje é um pacote de almôndegas de tilápia Biopeixe. Ganhador, Marcos Roberto Nunes Alves.
Lembramos que os ganhadores poderão retirar seus brindes na Secretaria do Diálogo Conjugal em até 15 dias, na Praça Nossa Senhora Aparecida, 153, das 13h30 às 19 horas, de terça a sexta-feira. Por gentileza, levem um documento de identificação. Vamos agora para os nossos recados. No dia 19 de maio, sairá do Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida de Uberlândia uma caravana para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, para a comemoração dos 300 anos de sua aparição. Informações na Secretaria do Santuário Diocesano ou pelo telefone 3236-0468. Aos empresários e autônomos que queiram inserir sua logomarca de seu comércio ou empresa em nossos veículos de comunicação, podem entrar em contato com a Edilúcio pelo telefone 999910392. A Pastoral de Assistência Social, equipe Nossa Senhora do Carmo, do Diálogo Conjugal, solicita a doação de gêneros alimentícios não perecíveis para a montagem de cestas básicas. As doações deverão ser entregues no Santuário de Nossa Senhora Aparecida ou na Secretaria do Diálogo Conjugal. Convidamos a todos para conhecer o nosso site www.dialogoconjugal.com.br e também para ouvir o programa Evangelização no Lar pela internet, clicando na página do Diálogo Conjugal, no ícone da Rádio América, ou pelo smartphone ou tablet, bastando para isso baixar o aplicativo. A equipe Nossa Senhora Desatadora dos Nós comunica que as inscrições para o encontro 149 Diálogo Conjugal estão abertas, podendo ser feitas nos plantões das missas aos sábados às 19 horas e aos domingos nas missas das 18 e 19 horas para casais da comunidade e dialoguistas. Convidamos você e sua família para participar conosco no dia de hoje, 8 de abril, às 19 horas, da missa em ação de graças pelo Diálogo Conjugal, que acontecerá no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Também hoje, a partir das 20 horas, acontecerá no Clube Girassol o Recanto do Diálogo Conjugal, com música ao vivo e pratos típicos de mesa de boteco. Aguardamos todos vocês. Temos aqui também várias ligações de pessoas que, parabenizando a equipe pelo tema abordado neste programa, como Dona Maria Alves, Fernanda do Wesley e a Márcia Gomes. A Madá do Valdir manda abraços e beijos para a tia Lúcia, que cuida da sogra com Alzheimer. E houveram muitas perguntas solicitando o contato do Dr. Facundo. Então ele nos informou que atende na Soma Saúde, na Avenida Marcos Freitas Costa, número 105, telefone 3256-0200. Queridos ouvintes, neste momento em que já nos encaminhamos para o final do nosso programa, vamos firmar nosso pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso e fazer uma oração em favor de todos os pais idosos. Senhor, o meu olhar pousado em meus pais dá-me consciência dos anos que se passaram. Protejo hoje os pés que nunca sentiam frio. Suas ações simples hoje necessitam de ajuda. Ao segurar as mãos dos idosos, ajudando-os a se levantar da cama, dou-me conta da total inversão ocorrida na dinâmica de nossas vidas. O tempo passa rápido, Senhor. A imaginação voa e me vejo criança, quando as mãos firmes de meus pais me geravam segurança. Como eles eram frágeis, grandes e fortes, hoje são fragilizados e pequenos. Por isso lhe agradeço a graça de cuidar daqueles que me geraram. Que eles jamais vejam o meu empenho como pagamento pelo tanto que me fizeram e me doaram. Que eu seja a representação plena da gratuidade absoluta do amor. Faça-me atento às suas carências e que nada lhes falte no final da vida. Assim, num dia distante, eles possam ir felizes até o seu colo de misericórdia. Amém. Aos nossos queridos ouvintes que nos acompanharam aqui na Rádio América neste início de tarde de sábado, o nosso muito obrigado. Este programa foi criado e apresentado por mim, José Antônio, e minha esposa Marinês, e também pelo casal Adilson e Marisa, da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal 2017, e, claro, contando com a valiosa contribuição do Dr. Facundo. Encerramos mais um programa Evangelização no Lar, agradecendo a sua audiência e participação, manifestando nossa grande alegria de estarmos aqui juntos e que o nosso Senhor, Deus de amor, nos dê discernimento, sabedoria, disponibilidade e muito amor para cuidarmos de nossos idosos. Até a próxima oportunidade e que Deus nos abençoe.
nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor.